César Romão, né, gente? Sexta-feira especial tem que ter César Romão. Tudo Como bem, é que querida? elegância? Como vai? Tudo bem? Bem, você? Tudo em ordem. Se preparando para o final de Semana das Mães? Ah, tô aqui. Vou dar um beijo já para minha mãe Marta. E aí, um abraço para todas as mães desse nosso querido Brasil. Pois é, é uma data que mexe com a gente, né? Olha, talvez uma das coisas mais importantes que a gente recebe no mundo, quando a gente nasce, é a mãe, né? É o anjo que Deus colocou para ir cuidando da gente. Sim. Um beijo, mãe. Coisa fofa. Eu me emociono com todo mundo que fala beijo, mãe, porque, enfim, a gente, parece que a gente sente o quentinho que vem do coração, né? Ensinar e aprender podem criar entusiasmo pela vida? Vamos acompanhar agora uma história que envolve duas mulheres, uma idosa que recuperou a alegria de viver e sua cuidadora que ganhou conhecimento. Vamos acompanhar juntas. Em Fortaleza, capital do Ceará, aconteceu uma linda história envolvendo duas mulheres que tiveram seus destinos unidos por acaso. Donione é uma senhora de 92 anos que reencontrou a alegria de viver quando conheceu Maria, sua nova cuidadora de 32 anos. Donione estava doente e recebendo atendimentos da Maria, que em uma conversa com a idosa revelou não saber ler nem escrever. Foi uma oportunidade para que a professora aposentada encontrasse ânimo e voltasse a fazer o que mais gostava: ensinar. Além de cuidar de Donione, Maria se transformou em sua aluna e em pouco tempo estava escrevendo as primeiras palavras. E a disposição e concentração para lecionar novamente ajudaram Donione a recuperar a saúde. Que os ensinamentos da Donione, e os cuidados e a vontade de aprender da Maria nos sirvam como uma bela lição de vida e solidariedade. Estávamos aqui conversando sobre mãe. Que conversa boa, né? Que conversa boa. Que conversa boa. E a relação dessas duas, da idosa e da cuidadora, também tem um pouco de amor de mãe, né? Uma pela outra. Ah, tem, com certeza absoluta. Essa linha de cuidadores, né, essa profissão, ela é muito interessante, porque muitos deles acabam se apaixonando pela pessoa. Se ela não tiver família, por exemplo, acaba tratando como se fosse mãe, Exato. como se fosse pai. E vice-versa. Porque depois de um certo tempo na nossa vida, uma das coisas mais importantes que nós podemos fazer com tudo aquilo que a gente viveu é ensinar. Quem ensina vive, é gratificante. Né? Se você tiver chance de ensinar alguma coisa, ensine. Seja voluntário, vai ser voluntário. Eu sei fazer bolo muito bem. Então você ensine alguém a fazer bolo, vai ser voluntário em algum lugar. Eu fui professora a vida inteira. Volte a dar aulas, porque ensinar é viver. E aprender? Olha, eu vou contar uma breve historinha aqui para você e para os seus telespectadores da importância do ensinar e do aprender. Você sabe que nós somos a geração Homo sapiens, né, dos seres humanos. Mas antes da nossa vieram outras. Você teve lá a Rudolfo Fensis, que foi uma geração onde o homem não se comunicava, praticamente, era tudo por ruído. Não tinha conhecimento nenhum. Depois você teve quando o homem ficou em pé, que é o Homo erectus. A gente começou a sair, né, daquela curvatura toda e andar. Depois você teve o Homo neandertal. E depois você teve o Homo soliensis. Olha só que interessante. Já são 3 gerações, né? Aí você vem o Floriforiensis. E aí vem o Homo sapiens. Preste atenção. Quando nós viramos Homo sapiens, foi a grande revolução cognitiva. Muitos cientistas perguntam-se hoje por que essas gerações anteriores não sobreviveu? Porque elas não conseguiram aprender nem ensinar. Então o conhecimento não... Conhecimento não correu, não circulava. O Homo sapiens, ele começou a aprender e começou a ensinar. Tanto que você vai àquelas cavernas no sul da França, tem pinturas rupestres lá que estão lá há 30 mil anos. Tem uma mão numa parede que tem quase 50 mil anos. Esse foi o primeiro selfie que a gente tirou, né? Que se tem notícia. Que se tem notícia. Então veja que revolução o aprendizado fez na nossa própria existência. Só quando nós aprendemos a ensinar
e a aprender, é que a gente começou a evoluir. Começou a ter conceito de família, de como caçar melhor, de como viver melhor, agricultura, graças à mulher, né, que foi a mulher que praticamente descobriu a agricultura. E aí a gente foi descobrindo. Até hoje, Regina, nada disso mudou. Todas as conquistas que nós temos, elas vêm do nosso aprendizado. Por isso que uma geração é melhor, entre aspas, tem mais conhecimento do que a outra, porque a gente vai aprendendo com os idosos. Não sai mais do zero. É isso? Exatamente. Nós temos hoje, o nosso cérebro, ele tem aí 3% da nossa massa corporal. Você quer saber o tamanho do seu cérebro? Quanto você pesa? Então, o seu cérebro tem 3% do seu peso. Mas ele consome 25% da sua energia. Olha. Por quê? Para você pensar, para você ser criativo, para você aprender. E o que eu faço com o aprendizado? Aí você ensina. Você tem que ensinar. Porque tudo aquilo que nós construímos e seremos na vida vai depender do que aprendemos e como ensinamos. Então, o contato, o respeito pela sabedoria dos idosos é primordial. Primordial. Olha, existem países, por exemplo, Suécia, Suíça, Japão. Os idosos são tremendamente respeitados. Existem conselhos dos idosos. Antigamente, o Homo sapiens, ele criou o conselho do ancião. O que era um ancião? É aquele que vivia mais tinha assim 26 anos, né, nessa época. O que era o conselho do ancião? Era aquele conselho de todas aquelas pessoas que já tinham vivido, sobretudo naquela aldeia ou naquela comunidade. E aí eles opinavam. Hoje, cadê o nosso conselho dos anciões? Se você ainda tem um avô, uma avó, você vai lá, conversa, um pai, uma mãe, vai lá aprender, tá certo? Vai aprender, porque eles viveram muito, eles têm muita coisa para te ensinar. Eu ouço às vezes alguns idosos falam assim para mim: Romão, eu ainda gosto de usar máquina de escrever. Não gostoso. Quer dizer, o saudosismo, essa geração nossa não vai ter. A geração da sua filha, dos meus filhos, não vão conseguir ter saudosismo, a não ser que a gente consiga ensinar e fazer com que eles aprendam. Ô Romão, mas para encerrar, é o seguinte, eu escuto e vivencio isso, que parece que a ordem se inverteu. O fato da gente aprender com os mais jovens não diminui, nem é um sinal de desprezo à sabedoria dos mais velhos. Só que parece que os mais novos ainda não entenderam, porque eles dominam mais a tecnologia, a impressão que dá é que toda a sabedoria antiga não vale nada. Isso é um alerta. Seria um outro ponto. Na realidade, o jovem não tem a paciência de ensinar. Essa é a questão hoje. É verdade. Você dá um celular para sua filha e fala: filha, me explica como funciona. Ela pega da sua mão: toma, mãe, pronto, está aqui. Não, eu quero aprender, faz junto comigo. Não, mãe, não estou atrasada, não tenho tempo. Já fiz, tá? Quando precisar me chama. Então, o que nós precisamos fazer pelos jovens hoje? Mostrar aos jovens que o conhecimento deles tem que ser passado. Eles têm que aprender a ter paciência de ensinar. Compartilhar o conhecimento. Senão não compartilha. Se você tem um conhecimento e esse conhecimento não é compartilhável, de que adianta? Você tem muito amor para dar, mas você não entrega para ninguém. Você não entrega para o marido, para a esposa, para a mãe, para a tia, para a avó. Fica com você e morre com você. Ele desaparece. Com conhecimento que não é compartilhado, desaparece. Essa cuidadora, por exemplo, deve estar aprendendo muita coisa, como aprender a ler e escrever. A hora que ela descobrir como lê e escreve, olha que admirável mundo novo que irá se abrir para ela. Sem dúvida. Então o desafio é esse, né? Aprender e compartilhar o que foi aprendido. Para manter a nossa geração, para manter a humanidade em atividade. Não há outra maneira. Romão, e quanto aos erros? Ensinam tanto para a gente também, não tem problema. Você vai errar, eu já errei, você tenho certeza que já errou, mas o que a gente deve fazer? Seguir em frente, aprender com o erro, principalmente dos outros, né? Que não seja o nosso. Né? A gente aprende com os outros. Os outros, olha, tem muita gente errando, vai lá e dá uma olhadinha, quem sabe você foge aí do erro. Serve de experiência, né? César Romão tem um conhecimento maravilhoso que ele compartilha de muitas maneiras. No Facebook, você encontra o Romão como Romão César e a gente... Cada vez que ele vem aqui, cita um livro. Hoje eu vou citar O Milagre do Acaso, esse que está em destaque, mas são muitas publicações disponíveis em livrarias e outras tantas
nos sebos. São 12 livros aí em todas as livrarias do Brasil. Você pode ler em e-book também. O Milagre do Acaso é praticamente um recente lançamento. Ele mostra que o acaso não existe. Nós temos total influência em dominá-lo. E as mídias sociais, onde você me acompanha, estarei lá à sua disposição. Nas mídias sociais, Romão César. Tanto no Face como no Instagram. E mais uma vez aqui, ó, um beijo aqui para minha mãe e para todas as mães do Brasil. E o Romão faz umas palestras maravilhosas. Nas redes você sabe onde vai ser, quando, não perca. Um abraço, obrigado, meu querido. Viu? Obrigada. Igualmente. Sucesso Um beijo sempre. para todo mundo. Obrigado. Viu? Até mais.